Está começando mais um Comentaristas de Portal, seu podcast sobre notícias, com comentaristas de opinião extremamente duvidosa, com exceção da opinião dos nossos convidados. Nós estamos gravando este programa no dia 16 de janeiro de 2024. O meu nome é Adrian Lemos e juntamente comigo está ele, o meu amigo que vive de energético e açúcar, Sr. Dalton Cabeça. Fala, galerinha. Você achou que eu tinha morrido? Não foi dessa vez, não podemos comemorar ainda. Porém, entretanto, todavia, estava de folga, já que o menino Thiago tirou 3 semanas de férias, eu fiz o mesmo, já que eu sou professor de história, assim como ele. Ok. E diretamente das terras interioranas paulistas, ela, a minha amiga que tem adesivo indicando que é advogada, senhora Sandra Maia. Oi, gente, como é que vocês estão? Vocês também têm um rosto que mente na cara dura, descaradamente para o público, ao vivo no YouTube? Ele só trouxe verdade. Imagina, tem senso do ridículo, rapaz. Eu aumento, mas não invento. Ok, é isso aí. E também, das terras interioranas de Minas Gerais, o meu amigo loiro, lindo, maravilhoso, senhor Thiago Escudo de Carvalho. Salve, pô. Vocês estão bom? Tá cheio hoje? É, então. Achei caras novas. E também das terras nortenhas. Ele, que apesar de não viver no frio, vive num calor praticamente insuportável. O editor, aquele que faz salvamentos em edições de outros podcasts, Sr. Fred, o Santos. Salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fred, o nerd mais chato do mundo, e faz muito tempo que eu não gravo podcast, então eu só tô por trás de vocês. E agora eu tô aqui na frente, gravando, e vai ser isso. Bora render esse papo maneiro. Ô Adria, esse cara tá mais pra região nordeste do que pra região norte, rapaz. Tá quase mudando pra Fortaleza esse menino. Né? Ok, é isso aí. E aí, meu povo? Bora atualizar? Bora! Bora! Chegando aqui na nossa sessão de recadinhos, nós unificamos os formulários, então vocês podem entrar em contato conosco através dele, mas também vocês podem nos mandar recados pelo Sr. Spot Flávio. Aparentemente voltaram as caixinhas de comentários no Sr. Spot Flávio. Então, caso você queira, deixe lá um comentário, um emoji. Isso ajuda este pequeno programa a ir mais longe. Queria também agradecer aos 8 seres humanos maravilhosos que foram lá em nosso programa no Sr. Spot Flávio e nos deixou as 5 estrelas, dizendo que o nosso programa é lindo, é maravilhoso e nos avaliando. Por favor, façam como esses 8 seres humanos maravilhosos e também nos deixe os seus 5 estrelas, que nos fará chegar mais longe com isso. Mas caso você queira informação de verdade, vocês encontram no nosso Instagram, às vezes, nem sempre. O nosso querido Pavão Misterioso está sempre deixando matérias lindas, maravilhosas em nossos stories para vocês verem e comentarem. Peraí, que importa essa porra? Sou eu? Se eu mudo esse apelido aí, que isso é coisa de Carluxo. Ah, então descobrimos quem é o nosso Pavão Misterioso? Então sou cu. O que você prefere, nosso grilo falante? Pode ser, sou consciente de vocês. Então o nosso grilo falante, nosso maravilhoso grilo falante, Sr. Thiago Escudo de Carvalho, a partir de hoje eu vos nomeio como grilo falante. Eu mereço. Então, vossa senhoria, que está sempre lá, deixando matérias lindas e maravilhosas para os nossos queridos ouvintes. É isso aí, meu povo. Por enquanto não temos atualização. Nós temos sim, quero comentar que o senhor querido Rafael de Paula Thompson nos enviou, mas no momento nós não iremos trazer, porque a casa está cheia. Então, e aí? Bora comentar? Bora! Bora! Chegando aqui na nossa sessão principal, meu querido Dalton Cabeça, por favor, traga-nos a sua matéria. Eu queria trazer uma matéria da CNN Brasil, do dia 16/8 aqui, né, matéria super atualizada, dia da nossa gravação, que diz o seguinte: Lira reage e destrava PEC que limita decisões monocráticas no STF. O que tá rolando para quem não tá acompanhando a política no país recentemente? O ministro do STF, o Flávio Dino, ele proibiu que simplesmente os caras saíssem distribuindo dinheiro a rodo. As emendas via Pix que eles falam. É tipo assim, ó, manda um recado, libera um dinheiro aí pra mim que eu tô precisando. A gente não sabe pra quem, pra
pra onde, como. Tem um monte de problema de pra onde tá indo esse dinheiro. E quando ele bloqueou isso, falou, ó, não pode, tá errado, tem que ter transparência, isso afetou diretamente o Lira, que é o presidente hoje da Câmara dos Deputados e é o cara que comanda o dinheiro. Boa parte do dinheiro hoje do Brasil tá na mão dele, não tá na mão do executivo, né, da presidência. E aí, o Lira, em uma forma de retaliação, ele simplesmente tá levantando aí essa PEC que quer dizer que, olha, tipo assim, um ministro não pode decidir algo de forma monocrática, ou seja, ele tem que levar pra corte, tem que ser debatido, eles têm que votar, para aí sim isso ser levado a sério. E isso é complicado, porque muitas das vezes os ministros precisam tomar essas decisões monocráticas para que haja celeridade do processo. E o que ele quer fazer é literalmente travar a parada para que eles não fossem prejudicados. Porque o Brasil que se foda, mas eles, né, tudo bem. Não, mas é o que você falou. As emendas PIX são emendas. O problema é o seguinte, todo ato administrativo, ele precisa seguir vários princípios. E um deles é o da publicidade. Desde o menor ato administrativo até a transferência de milhões de reais, todos eles precisam ser públicos. Sim. O país inteiro precisa saber o que a administração pública está fazendo. O problema da emenda PIX é que ela não é pública. Você sabe quem mandou o dinheiro, o parlamentar que mandou o dinheiro, mas você e até sabe para onde foi o dinheiro. Mas você não sabe o que foi feito. Foi feita uma escola, foi feito um posto de saúde, uma quadra. Ninguém sabe o que se faz com esse dinheiro. E da forma que para se sumir com esse dinheiro é a coisa mais fácil do mundo. Então, entrou-se com uma ação no Supremo para declarar a inconstitucionalidade dessa forma de envio de dinheiro, de fazer esse traslado de dinheiro aí entre a administração pública. E o Dino diz que, olha, então para tudo até que o Congresso faça uma lei, um regulamento, enfim, que dê um jeito nisso de ficar público. O Congresso não fez, inclusive foi a plenário hoje, confirmou a decisão do Dino, o plenário todo, e aí o nosso querido Arthur Little resolveu que então ia liberar aquela PEC que estava lá encalhada, porque a Natuza falou muito bem num vídeo que ela soltou um recorte que ela soltou no Twitter. A Natuza falou muito bem. Na base da chantagem, o Congresso hoje trabalha, o Legislativo trabalha hoje na base da chantagem, tanto quanto ao Executivo, quanto com o Judiciário. Eles chantageiam todo mundo. Chantageiam, não é chantageiam, é chantageiam. E ele liberou a PEC para, como o Dalton falou, acabar com as decisões monocráticas, que é óbvio, gente, a gente que trabalha no judiciário, a gente sabe que precisa de algumas reformulações nas coisas. Inclusive, quando eu trouxer a minha matéria, vou falar mais disso. Precisa ter algumas reformulações. Mas você precisa de decisões monocráticas, porque às vezes você precisa de uma liminar urgente, de uma questão que precisa ser resolvida muito rápida para impedir algum prejuízo ou alguma questão assim. E o ministro, ele precisa ter liberdade para fazer isso. E fora que é uma retaliação mesmo, né? Ô Sandra, e fora que esse problema não é de agora, porque hoje a gente chama de emenda PIX o que já foi chamado de orçamento secreto. Sim. E já foi proibido. Não é assim, o Dino tirou isso do bolso e falou, agora é proibido. Não, já tinha falado que isso era algo inconstitucional, que não podia, que tinha que ter transparência. Mas os caras estão com tanto dinheiro na mão, mandando dinheiro. E é tipo assim, você é do estado do Pará, você vai mandar dinheiro pro Pará. Não faz sentido você ser do estado do Pará e tá mandando dinheiro pro Maranhão, irmão. Qual a lógica? E é isso que eles estão fazendo. O Ibanez estava mandando dinheiro pro Nordeste. Você tinha, tipo assim, o cara indicando dinheiro daqui pra uma outra coisa lá, você fala assim, qual a lógica? Você tá num estado e tá mandando pro outro. Isso sem contar que nem aconteceu no episódio passado, que foi comentado aqui, de parlamentar enviando dinheiro porque, em tese, prefeituras teriam contratado certas bandas, entendeu? Não, e assim, essa questão começou de forma tímida, vamos colocar assim, salvo engano, com Eduardo Cunha, na época da Dilma. Sim. Começou de forma tímida, sabe, assim. Quando o Bolsonaro entrou, que ele não queria governar, e também para poder ter uma barganha em relação aos milhares é exagero, mas centenas de pedidos de impeachment que estavam na mesa do Rodrigo Maia, depois, enfim, dos presidentes da Câmara, ele largou as rédeas, sabe? E o Congresso se avolumou, porque assim, nós temos 3 poderes absolutamente independentes entre si. O Legislativo legisla, o Executivo executa o orçamento que é aprovado pelo Legislativo, e o Judiciário
executa e fiscaliza, e o judiciário determina se as questões que estão sendo feitas dentro do legislativo são, quando bate de frente com a Constituição, elas caem ou ficam, se elas são constitucionais ou não. São 3 poderes absolutamente independentes, só que com o fortalecimento da extrema-direita, colocou-se na cabeça de muita gente que quando o legislativo faz uma lei absurda e isso vai para o judiciário, e o judiciário fala, essa lei é absurda e ela vai cair, que o judiciário está legislando. Não, o judiciário está fazendo o dever dele, de que é ver se aquela lei está de acordo ou não com a nossa Constituição Federal. Sim. Então, quando o Dino agora, por exemplo, você pode olhar os comentários de qualquer matéria em relação a isso, falando que o judiciário está invadindo competência do legislativo, isso e aquilo. Assim, dezenas e dezenas de comentários nesse tipo. Quando não, quando ele só está falando, olha, esse jeito de mandar dinheiro para os lugares é inconstitucional. Então, é que eu acho que o problema é um pouco mais profundo do que você está colocando. Juridicamente, ok. O problema é que é político. Que acho que não é o STF que está ocupando o lugar do legislativo. É o legislativo que está sequestrando a função do executivo ao pegar parte do orçamento para fazer, na prática, a compra de voto. É o cara que manda dinheiro pro curral eleitoral para um lugar onde ele vai angariar voto para ele. Não deveria existir, a princípio, uma emenda parlamentar de modo algum. É, verdade. A princípio, né? Isso é um problema a nível federal, é um problema a nível estadual e é um problema a nível municipal. Eu acho que até abril, acho que mais ou menos de 14 bilhões do orçamento tinham sido empenhados em emendas parlamentares. O dinheiro que deveria estar sendo gasto é pelo executivo nas funções dele. Sim. Não é para parlamentar ficar comprando voto isso é moeda de barganha no interior do país. Chantageando, né? Exatamente. É um problema grave. Inclusive, para quem é político sério e quer fazer discussão política, fica preso à reunião que é só de maluco querendo um puxadinho da emenda que ele tem para dar. E o governo perde aquela força que ele tinha de soltar um dinheiro antes de uma votação importante, de segurar alguma coisa, que era assim, é uma forma de chantagem política que sempre existiu, mas que fazia sentido para o governo usar. Agora, os caras têm dinheiro fácil, os caras votam o que eles quiserem. E às vezes não favorecendo o povo. E assim, não é que eles não têm, eles têm como fazer um direcionamento. Tem alguns, eu até ouvi num podcast o povo falando da Tabata. A Tabata não tá no meu espectro. Ainda bem. Eu não votaria na Tabata, a não ser contra algumas questões. Por exemplo, se ela estivesse competindo com o Bolsonaro, né, eu votaria na Tabata. Mas a Tabata não é uma das minhas políticas, mas ela faz uma coisa como ela também tem direito, porque todos eles têm, ela coloca para os eleitores dela algumas possibilidades de investir esse dinheiro a que ela tem direito, e os eleitores escolhem. A gente pode mandar esse dinheiro para fazer uma quadra, ou um posto, ou uma escola, para onde vocês acham que deve ir e tal. Uhum. E aí ela vai para onde o eleitorado dela manda, né? Poderia ser feito assim, eu não sei, é o que o Dino falou, só me arruma um jeito de todo mundo ficar sabendo para onde vai esse dinheiro e no que vai ser usado. É só isso que tem que fazer para cumprir a Constituição. Eu acho que assim, o Thiago comentou uma questão, todo mundo comentou, mas é assim, os poderes estão um tanto quanto bagunçados por conta de como as cordas foram esticadas nos últimos anos, principalmente. Em tese, a gente tem o poder legislativo, né, que cria leis, o poder que executa e o poder que decide se tá tudo dentro do que tem que ser, né? Só que hoje, na verdade, quem é o poder executivo, que no caso é o governo federal, e aí é toda a questão do Lula, não está podendo fazer o seu trabalho, porque se eles querem, se o governo atual, se o executivo quer propor uma lei que vá beneficiar o povo, em tese ele tem que propor isso para a Casa Legislativa, para eles votarem e verificarem se isso vai passar a ter força de lei. E como ele fazia para que isso entrasse em votação, era liberando ou não esse dinheiro, como todos vocês já falaram. Então, cara, sei lá, a gente vem de muitos anos de um orçamento altíssimo, muita grana envolvida, porque dizer que o governo não tem dinheiro, isso é uma balela gigantesca, que é certo que as taxações são injustas, isso é um fato, entendeu? Que quem tem muito dinheiro paga muito menos imposto do que o
pobre, entendeu? E então, eu acho que nesse ponto, assim, a gente tem que rever muita coisa. A questão fiscal que foi feita pelo Haddad, eu acho que sim, foi necessário, era necessário. Nós tínhamos um sistema tributário extremamente complexo, foi necessário essa simplificação desse sistema, mas não será possível nós termos um governo livre de corrupção se a gente não tiver transparência. E isso acho que é uma coisa que ninguém aqui vai discordar, entendeu? É necessário você saber quanto foi, para onde foi, quem recebeu, quem empenhou, qual foi a empresa que recebeu e o que foi feito com esse dinheiro. Esse dinheiro foi gasto com o quê? Cadê a nota fiscal do que foi gasto? Senão a gente vai ter esse dinheiro simplesmente indo pro ralo. Já tá indo, isso é um fato. E aí, o que eles vão querer fazer? Vão querer fazer reforma da Previdência pra tirar dinheiro dos milico? Pra tirar dinheiro dos milico? Que ganha salários astronômicos? Não, mas sim do aposentado, entendeu? Ou das pessoas que estão prestes a se aposentar. Já fizeram isso. E assim, o Thiago falou muito bem que é uma questão mais profunda, porque é uma questão política, porque você vê que toda essa bagunça começa dentro do próprio legislativo, que foi tomado de assalto pela extrema-direita, e a Comissão de Constituição e Justiça, que deveria ser a comissão que barra projetos estapafúrdios, sim, ela passa qualquer coisa. E aí passa pela comissão de Constituição e Justiça, que era onde devia ser barrado, falar, isso aqui é impossível, é absurdo, é inconstitucional, não vai ser levado. Ela passa, é aprovada ali, vai para plenário, é votada, e aí um partido ou uma instituição, enfim, alguém entra no Supremo falando que, isso aqui é absurdo, o Supremo realmente diz, sim, isto é um absurdo, caia-se, aí vem a extrema-direita, porque tá interferindo no Legislativo. E não tá. O Legislativo é que tá querendo correr solto, sem nenhuma responsabilidade, porque sim, como a gente não é um parlamentarismo, o Lira pode fazer o que quiser, que quem toma nome é o Lula. Exatamente. O Lira pode fazer o que quiser, que quem toma nome é o Haddad, entendeu? Então, assim, o Nicolas, na Comissão de Educação, ele pode fazer a barbaridade que quiser, porque depois quem vai tomar nome é o ministro da Educação. Sim. Porque ninguém enxerga que foi o parlamentar que fez, e sim os bonitos que estão lá em cima, no topo, que na maioria das vezes tem nada a ver com isso. O Camilo Santana também é um arrombadinho, né? Convenhamos. Ok. Comunista falando mal do ministro da Educação, olha aí, ó. Esquerdista. Não, eu não tô elogiando, eu só tô dizendo como funcionam as coisas, como é que é feito o trâmite. O livro que a gente leu esses dias, o Adri, como é feita essa engenharia do caos, sim, como eles fomentam esse ódio às instituições, a falar que está interferindo, que está fazendo, a redirecionar, apesar de a semana passada, retrasada, não sei, o povo estava tirando saldo, Nicolas, que ele falou da taxa das brusinhas e depois estava mostrando que ele votou a favor. Então o que ele estava reclamando? Sim. Só que as pessoas não veem o pequeno, elas veem o grande. Foi o Haddad que taxou. Não foi o Congresso que aprovou. Ok. É isso aí, meu povo. Seguindo aqui, senhor Fred Santos, vou pedir para que Vossa Senhoria traga a sua matéria. Então, a matéria que eu vou trazer hoje é do Metrópolis, feito pelo Paulo Capelli, né? E é sobre o Pablo Marçal. Todas essas polêmicas que ele vem se envolvendo desde que ele anunciou a campanha dele como prefeito de São Paulo e tal, entre outras, né? E a polícia ela abriu um inquérito contra o Pablo Marçal após nova denúncia. Estão investigando ele, que é candidato do PRTB, eu não sei nem que partido da puta que pariu que ele trouxe, e pôs em risco, ele pôr em risco a vida e saúde de outras pessoas. Isso se traz em questão desde, não vou lembrar quando foi, mas eu acho que foi depois um pouco assim da pandemia de 2021 e tal, 2022, na verdade, onde ele fez uma dessas aulas de desbloqueamento, destravamento, você tem que destravar, não sei o quê, e aí ele levou uma galera para uma trilha de destravamento do seu corpo e do seu cérebro, para você se manter ativo e o cérebro pensar mais, não sei o quê, e a galera subiu, fez uma trilha no Rio de Janeiro, num dia onde estava previsto para dar tempestade e trovão e raio, não sei o que. A galera se perdeu. Teve uma pessoa que morreu de hipotermia, se eu não me engano. Teve pessoa que morreu. E o cara não foi responsabilizado de nada, assim, tá ligado? Então são essas pequenas coisinhas que a gente vai trazendo e que tem que estar se botando, como é que eu posso falar? Em evidência, porque senão o
Paulo Marçal, pra mim, ele já ganhou, tá ligado? E muito provavelmente ele vai se candidatar a presidente daqui a uns anos, tal qual foi o Bolsonaro, na piadinha do Bolsonaro, sacou? Eu tenho muito medo disso, porque, tipo assim, de todo mundo que tá ali, ele é o cara que, infelizmente, sabe mexer com rede. Ele sabe mexer com rede, ele sabe falar com o público, e ele tava sendo muito Bolsonaro com essa parada, tipo assim, faz o M, não sei o quê, e os branquelos, o loiro lá do São Paulo estão tudo apoiando ele, saca? Isso é muito bizarro, mano, ele tá, tipo assim, quem tá dando atenção pra ele tá indo. E aí hoje mesmo eu até compartilhei no Instagram um corte do Chavoso da USP, porque nessas últimas semanas muitas pessoas do meio do rap, do funk, começaram a dar apoio pro Pablo Marçal. Meu Deus, e eu acho gente. Que desgraça. E tipo assim, se tu, não faz sentido, é tal... Claro que não. Isso não faz sentido tal qual aqueles policiais que faziam rap de polícia. Não tem como você ser de direita e você ser do rap, não tem como você ser pobre e ser de direita. E aí, ele mamando nessa galera aí, tentando pegar o público de todo lado, só que nesse mesmo ano, teve um corte dele que viralizou muito grande, onde ele fala sobre o funk. Obviamente ele fala mal, onde ele fala que são músicas poluídas, músicas sujas, músicas que, se você ouve, você tá possivelmente se tornando um assassino, um possível estuprador, um possível... Enfim. Então, é um cara que tem que estar deixando em evidência todas essas paradas dele, porque senão vai ser um problema muito maior. Porque já tá todo esse problema que é a grande cidade de São Paulo, né? Que todo mundo sabe. Deixa eu começar aqui com uma questão. Quando teve o primeiro debate na Band com todos os candidatos, e quando teve cada um deles passando pelas entrevistas com a Natuzaneri, eu cheguei a ouvir todos nesse caso, né? E até eu cheguei a comentar no nosso grupo interno algumas questões, que é o seguinte. A primeira coisa que eu comentei sobre essa questão da apresentação dos candidatos com a Natuzaneri. O Datena foi extremamente deselegante com a Natuzaneri, porque ele interrompeu ela por diversos momentos, não concluiu o raciocínio, nem nada assim do gênero. Mas eu comentei que eu achei que o Pablo Marçal ele foi relativamente bem no debate. Voltando pro debate. Não porque ele é uma pessoa muito boa, uma pessoa maravilhosa, ou porque ele realmente é uma alternativa, não é por isso. Mas porque essa pecha de todo mundo que tá aqui é político e os políticos até o presente momento não fizeram nada, e eu sou o empresário bilionário que não preciso desse dinheirinho público que eu vou receber como salário, e eu sei como conduzir uma empresa, eu sei como ensinar, mas quando você fazia perguntas pra ele referente a plano de governo, ele fala, não, mas eu não tenho que ver isso, quem tem que ver isso é a minha equipe, que é técnica, sabe? A questão do técnico. Então, eu achei que nesse momento ele foi relativamente bem. Uma última questão é a seguinte, a nossa corda com os políticos foi tão esticada nos últimos 4 anos, e querendo ou não, Pablo Marçal tá esticando mais um pouquinho nesse momento, na questão dos debates, na questão de como ele vem agindo e tudo, que isso é muito complicado. Aquela normalidade que nós tínhamos em 2014, 2012, simplesmente a gente não vai ter mais, por N motivo. Não só porque a corda foi esticada, mas também porque... Porra, Dalton, aí você tá querendo me fuder, né, mano? Mas, meu Deus, eu achei que ele tava botando fogo em alguma coisa. O que Minha é isso? linha de raciocínio já foi. Pra quem não sabe, o senhor Dalton ligou aqui uma lanterna vermelha e ferrou toda a minha linha de raciocínio. Mas é um desgraçado. Tomara que queime a câmera. Então agora... eu vou deixar para que vossas senhorias falem o que vossas senhorias quiserem. Senhor Fred estava pedindo a palavra primeiro. Eu quero falar por cima do Dalton. Fala, vai lá. Sobre essa parada que tu falou dele não ter o preparo e sim dele saber só manejar ali a conversa, né? E ele sempre jogando a responsabilidade pra equipe dele, que na real, caso ele ganhe, é quem vai gerir, né? Mostra exatamente que ele é um charlatão, um despreparado em tudo que ele se propõe. Bolsonaro fazia isso em 2000 na campanha. Com certeza. Ele não sabia de Paulo Guedes nada. que vai cuidar, é fulano que vai cuidar. Sim. O próprio filho dele, os filhos dele eram os caras que escreviam o que ele ia falar, que fazia as postagens dele e tal. E sobre essa parada que tu falou, tipo assim, ele é forte na rede porque ele paga. Hoje em dia, tipo assim, todo mundo paga, tá ligado? Só que o Pablo Marçal, pra mim, ele é um... eu tenho muita raiva desse cara, porque pra mim, assim, ele é um cara que, por mais que ele impulsiona, por mais que ele faz aquilo, ele tem números orgânicos. Paulo Marçal não é um cara que surgiu do nada. Paulo Marçal é um cara que tá, acho que uns 10 anos, tipo assim, no Hotmart, ele é um dos principais. É um cara que ele
que ele pega, tá ligado? E por que eu tenho mais raiva dele? Porque é uma parada que afeta o meu dia a dia. Meu pai é um cara que falou que ia votar no Pablo Marçal em 2022. Meu pai é um cara que vai muito nessa parada, tipo, vou comprar curso. Isso aqui tá dando mentoria, isso aqui tá dando curso. E isso afeta muito no meu dia a dia, isso afeta no dinheiro no final do mês, isso afeta em várias coisas, sabe? Então é bizarro, assim, é bizarro que as pessoas ainda dão ouvidas. Eu leio muito. Então, quando você vai lá na Amazon, por exemplo, e você vê os mais vendidos, assim, cara, a quantidade de livro de autoajuda que tá sempre entre os mais vendidos, abra sua mente. Empodere-se. Empodere-se. Se fudere-se. Aqui em casa tem uns 5, mano. Aqui em casa tem uns 5. Eu quero tacar fogo nessas paradas, tá ligado? Tem uns, assim, de não sei o que, de empreendedorismo. Gente, e as pessoas realmente acham que isso é uma saída, não é uma questão prática para você gerenciar uma empresa, não é um livro de administração, que isso sim é válido, a ciência, é ensinamento prático, né? Não, são coisas do tipo... Pense positivo, largue seu emprego e vá abrir... O Segredo, já leu? Não, graças a Deus não. Aqui em casa tem esse O Segredo. Aí a minha tia, não, porque esse livro é isso. E aí meu pai pegou pra ler, mano, tipo assim, qual é, rapaziada? Vamos trabalhar, vamos parar. Se a gente começar a parar, a galera tem que pensar assim, ó, gente que é pobre, nós que somos proletariados, nós que recebemos salário, a gente tem que parar de ficar pensando nessa parada de, o que eu vou fazer pra ganhar mais dinheiro? Mano, se contenta em ganhar aquele ali que tu já tem. E vai aproveitando, tá ligado? Tipo, mano, é horrível, cara. Isso vai se tornando um ciclo que cada vez mais vai piorando e piorando e piorando. E tudo isso é culpa de uma coisa que muita gente sabe, só que o Dalton não aceita, que é o capitalismo, né, Thiago? O Dalton, que é monarquista, pra quem não sabe, né? Assim, ele meio que não concorda muito e tal, mas isso é tudo. Se a gente for voltar na raiz do problema, é o capitalismo, tá ligado? É que a pessoa, ela acha que ela vai ganhar mais dinheiro se ela for empreender, ao invés de entender que ela precisa ganhar mais dinheiro ferrando com o patrão. É isso aí. Fazendo o patrão pagar mais, ter menos lucro e ter mais decência, mais direito trabalhista, entendeu? É que assim, eu nunca parei pra fazer isso, mas já pensei em alguns momentos de fazer um cálculo por cima, assim, de quanto de PIB num ano foi gerado no mundo inteiro, dividido pela quantidade da população mundial, e ver qual que seria o valor médio por pessoa. Eu acho que não é um cálculo muito difícil de se fazer, e daria para se ter uma noção de qual que seria o valor médio por pessoa que todo um montante de dinheiro gerado em um ano poderia estar na mão de todos, distribuído igualmente. Enfim, Sr. Dalton, por favor, fique à vontade para falar. Então, tava tentando não interromper aí, mas eu concordo com o Adrian no quesito de, sim, o cara tá pagando pra estar nas mídias, toda matéria que eu abro que cita o nome dele, tem comentário dele, então ele tem vários assessores que estão usando o Instagram, que estão usando o Twitter, que tá colocando o nome dele em evidência, porque ele prega basicamente duas coisas, que é a questão da prosperidade e ligando isso ao cristianismo, porque ele também tem o fator religioso, então ele pega a galera da direita e ele pega a galera aí que basicamente é religiosa. Com aquela velha máxima, a esquerda tem que fazer propostas, a direita só tem que ser contra a esquerda. Então assim, ele vai pra um debate, ele não precisa propor nada. Ele vira e fala, olha aí o Boulos, olha esse comedor de açúcar. Por quê? Porque o cara é gordo. Olha aí a Tabata aí não trabalha, não faz nada. Olha o fulano. Meu irmão, eu tenho que aguentar liberal fazer piada de carteira de trabalho pra professor. Se você acha que você é coach, você trabalhou mais que professor, vai tomar no seu cu. Você não trabalha. Até o Thiago, que é comunista, que trabalha pouco, trabalha mais que qualquer coach nesse país. Porra, pra caralho. O Fred, que edita podcast, trabalha mais que qualquer coach no Brasil. E, de novo, não adianta ele falar que ele é fora da política, porque ele é um cara que já tem um histórico de processo, é um cara que tem um monte de polêmica envolvendo o nome dele. Pessoas morreram por conta de decisões que ele tomou. Então, assim, isso tem que ser divulgado. Não adianta pensar, não vamos dar palco, que nem eu vi uma galera da esquerda falando, não podemos divulgar. Meu irmão, esse cara já tá divulgado. Já chegou lá pro pai do Fred antes da eleição de 2022. Já era um nome que se tinha destaque. E eu acho que antes da eleição de 2018, tá ligado? Ele tentou ser deputado e foi impugnada a candidatura dele. Mas ele chegou a ter uma quantidade de votos até boa. Então, assim, esse cara não vai ganhar do Boulos e do Nunes, mas esse cara vai fazer número e vai atrapalhar a candidatura de outras pessoas. Porque ele tá lá pra isso. Ele não tá lá pra ganhar. Ele tá lá pra atrapalhar a candidatura
candidatura dos outros. E ele tá conseguindo. Será? Tu quer dizer que ele tá igual o Padre atrapalhar, Kelmo? não. Atrapalha. Eu acho que ele atrapalha sim, cara. Eu acho que ele atrapalha sim. Ele atrapalha. O Nunes tá perdendo voto pro Marçal. O Nunes não tá perdendo voto pro Boulos, ele tá perdendo pro Marçal. Falando de Padre Kelmo, vocês estão ligados que o Padre Kelmo teve mais votos do que o Léo Péricles da UP? Então, irmão, o povo gosta de palhaço, né? Isso me dói muito. Isso me dói muito, porque eu relutei muito. Quem conhece o Péricles? É foda. Eu que sou jovem e vivo no Twitter, infelizmente é isso. O P cresceu, mas chega nem perto do quem aparece no debate da Globo ganha pau. Pô, e sobre essa parada da galera ter muitas mortes em cima dele, é porque ele tá realmente querendo carregar o cargo de ser o Elon Musk brasileiro, porque aparentemente nas empresas dele, ele prega muito aquela parada tipo assim de dinâmica, vamos fazer dinâmica de não sei o que, dinâmica de PPP. E a galera tem que fazer porque é o modus operandi da empresa e tal. E o que tem tipo assim de gente que morreu e processo em cima dele, gente que morreu na empresa por fadiga, por cansaço, por calor. Tudo porque ele fica nessa parada de fazer dinâmica, de fazer não sei o que e tal. Mas que é bizarro, cara. E um cara desse não tá preso pra mim sei lá. Ele não ganha não, tá? Eu espero. Ele não ganha agora, Thiago. Mas daqui 2 anos o cara tá sendo eleito deputado estadual. Isso que é triste. Deputado legislativo ele poderia ganhar. Deputado federal. Poderia puxar uma galera pra ele por causa do coeficiente eleitoral. Para o executivo ele não ganha. O Bolsonaro ganhou, em parte, tá na conta, por ele ser ex-militar. Tem um certo fetiche em relação a isso. Não é qualquer um que conseguiria surfar na bolha do Bolsonaro pra tentar puxar todos os votos aí, não. Ok, é isso aí. Senhora Sandra Maia, vou pedir para que Vossa Senhoria traga a sua matéria. Sim, vamos lá. Eu vou trazer a matéria do G1, que fala, na verdade, da matéria da Folha, porque a matéria da Folha é trancada. Então as pessoas não vão conseguir muito bem ler e saber o que está acontecendo. Então eu vou trazer aqui a do G1, cujo título que foi publicado dia 13 agora de agosto, cujo título é Alexandre de Moraes acionou o órgão do TSE fora do rito regular para investigar aliados de Bolsonaro, diz o jornal. Segundo a Folha de São Paulo, que foi quem publicou a matéria do Serapião e do Greenwald. Segundo a Folha de São Paulo, os relatórios solicitados de maneira informal embasaram decisões de Moraes contra aliados do ex-presidente. O gabinete de ministro diz que procedimentos foram oficiais e regulares. Então, para quem não... Assim, aqui no Brasil é engraçado, porque você acorda num dia com um escândalo, aí no meio do dia já não é mais escândalo, no outro dia já tem um outro escândalo. Então, isso aconteceu no começo da semana, a gente já tá gravando no final de semana e parece que as coisas já amenizaram um pouco. Mas para quem não tá sabendo o que está acontecendo, pelo menos não no detalhe, a Folha soltou uma matéria, diz o Glenn que tem mais de 6 gigas de material, de conversas entre os assessores, e que não é só isso que a Folha divulgou, tem mais coisa. Então, eu não vou botar minha mão no fogo e falar, imagina, porque eu não boto minha mão no fogo por ninguém. Então, talvez, né, em outras questões que venham a público, talvez realmente o Alexandre tenha cometido algo extremamente imoral, não sabemos, mas por enquanto não é o que a gente está vendo. Na reportagem, inclusive, ela ficou até meio, em 2, 3 dias, ela ficou até meio ridícula, né? Porque ficou muito na cara e eu não... Ficou muito na cara o que a Folha tá fazendo, embora eu não consiga alcançar o motivo dela tá fazendo. Depois eu quero comentar isso com o Thiago. Mas pra quem não tá sabendo o que tá acontecendo, saiu essa matéria na Folha falando que o Alexandre pedia relatórios de maneira informal ali por WhatsApp, para que fossem feitos relatórios em relação a quem iria ser investigado naquele inquérito que tá no STF das fake news. E a matéria dá um ar de ilegalidade para a questão, imoralidade para a questão, e não tem nada disso. Porque o que acontece? E aí, até eu linkei aqui pro Thiago depois, tem uma matéria da Piauí que ela fala, o problema não é o Alexandre. Se você está descontente com o que aconteceu, o problema é como as cortes do nosso país são formadas. Porque um processo crime, ele começa na delegacia, vai para a primeira instância, depois para a segunda, se for alguma coisa de lei federal ou constitucional, sobe para o STJ, para o STF. Só que alguns processos, eles caem direto no STF. E é o juiz do STF responsável por mandado de busca, mandado de apreensão. Então fica a cargo dele, de fato, meio que a investigação. Só que esse é o nosso sistema judiciário, não há muito o que fazer. Coincidentemente, quando aconteceu esse tipo de essas questões aí do Alexandre que estão na matéria, o Alexandre era o ministro que estava responsável pelo inquérito das fake news e também estava como presidente do TSE. E cada casa tem seus assessores. Ele pedia para um assessor falar, olha, fala para lá, porque o TSE tem poder de polícia, ele tem poder de investigação, fala para investigar tal coisa e ver se tem crime.
E ele pode fazer isso. O TSE fazia o relatório e esse relatório era juntado no inquérito das fake news no STF. E não tem nenhuma irregularidade nisso. E aí a revista Piauí, ela fala muito bem, falou assim, nossa, o Alexandre, ele para fazer as coisas do jeito que as pessoas estão dizendo que deviam ser, ele tinha que ser o Chaves comendo churro, sabe? E a revista Piauí fala isso. Então ele tinha que botar o chapéu do TSE, pedir pro assessor, pedir pro presidente do TSE, ir lá no TSE, botar o chapéu do TSE, fazer o relatório, mandar para ele mesmo no TSE, voltar lá, botar o chapéu de STF. Eu falei, isso é ridículo. É óbvio que as questões ali eram menos burocráticas, digamos assim. E isso virou, então, acabou caindo no ridículo, porque depois a Folha não achou e ela consultou até o Ives Gandra, que para quem não sabe, é o mentor intelectual. Arrombado. E dizia que o artigo 142 dava poder moderador para o exército tomar conta do país, inclusive foi um dos consultados para a minuta do golpe. A Folha chegou a falar com o Ives Gandra, para ver se o Ives Gandra dava um embasamento para essa questão como sendo ilegal, e nem ele falou que é ilegal, que tem alguma ilegalidade ali. Então a Folha não conseguiu um jurista falando que tem alguma coisa errada. Então ficou vergonhoso. Então vamos lá, dona Sandra, é o seguinte, o filho do Boto mandou uma questão aqui grande pro senhor Adalto, mas acho que fica mais interessante se você responder. Ele disse o seguinte: Dalton, o Xandão pode trocar figurinhas com seus assessores para prejudicar, entre aspas, um certo candidato e não tem nada de ilegal. Tudo bem, já com a Lava Jato, essa troca de figurinhas foi errado e imoral? Então, sério que ele fez essa pergunta? Ele fez essa pergunta. Adalto, você quer responder? Eu vou deixar a Sandra responder pra ele não falar que sou eu com clubismo contra o Moro. Mas eu acho que assim, como a Sandra já explicou, não é eu falando com o Adria e eu combinando algo com o Adria. É o cara que é responsável pelas duas áreas resolvendo o problema. Mas tudo bem, pode responder, Sandra. Como é que é o nome dele? Filho do Boto? Filho do Boto. Júnior. Ou Júnior. Júnior é o seguinte. Primeiro que em 2020, salvo engano foi em 2022. Eu posso conferir depois se você quiser. Houve publicamente, legalmente e corretamente um acordo de cooperação entre as duas cortes, STF e TSE. Então, a cooperação, a troca de relatórios, documentos, prova emprestada, isso é uma coisa que tanto eles podem fazer através dessa cooperação, como é o dia a dia de qualquer fórum neste país. De todo o país. Se eu precisar de um documento, eu aqui no interior de São Paulo, precisar de um documento que está entranhado num processo da Bahia, eu peço para o juiz oficial, o juiz da Bahia, para me entregar o documento. Isto é normal. Os fóruns, as cortes, os tribunais se comunicarem e fazerem essa troca de documentação. A questão aí é que, como eu falei, eu peço para o juiz oficial, o juiz da Bahia, para que traga o processo. O que eles estão dizendo é que isto não foi feito. Mas por que não foi feito? Porque era ele o mesmo, por uma questão de coincidência, e sim, era coincidência, porque as duas cortes, o STF e o TSE, a presidência das cortes é giratória e elas são previsíveis. De tanto a tanto é fulano, quando fulano sair vai entrar ciclano, beltrano, porque tem regras. Então todo mundo sabe quem vai entrar depois. Não é sorteio, nem eleição. Aí o que acontece? Coincidentemente, neste período, ele estava comandando o inquérito no STF e ele era o presidente do TSE. Então, para que não fique essa burocracia, ele já falava, faz tal relatório para juntar aqui, para juntar ali. Como ele mesmo explicou, hoje em dia eu oficiaria, porque não sou mais eu o presidente, eu oficiaria a ministra Carmen, que é a presidente atual do TSE. Então, sim, pode fazer. Em relação ao Moro, é uma coisa completamente diferente. O Ministério Público é uma parte do processo, né? Ele não só é uma parte do processo, como ele é a parte do processo que acusa a pessoa do crime ao qual ela está sendo justificada. E você tem que entender, Júnior, que quando a gente fala Ministério Público, na verdade nós estamos falando o Estado. A figura do Estado acusando você. É um advogado representando o Estado que está acusando uma pessoa. Isso. E quando o Estado acusa você através desse advogado, que nós damos o nome de promotor ou procurador, o Estado, por trás do Estado, ele tem toda uma estrutura
que é muito difícil, a não ser que alguém tenha muito dinheiro, é muito difícil de você combater, porque ele tem peritos, ele tem materiais, ele tem toda a polícia civil, toda a polícia militar, toda a polícia federal, ele tem tudo para fazer a acusação contra você. Enquanto você, para se defender, você malemar consegue pagar um advogado. Quem dirá um perito para fazer uma contraperícia, quem dirá esse tipo de estrutura. Então, quando um juiz... Vamos fazer o seguinte, para te explicar melhor, tira o criminal da cabeça. Vamos colocar um processo trabalhista, tá? Tira o crime da cabeça. Você ia achar legal se você tivesse... teu patrão te ferrou, te fodeu, aí você entra com uma reclamação trabalhista. E aí você descobre que o juiz trabalhista tá de acordinho com o advogado da empresa para não pagar as tuas verbas. Você acha que isso é correto? Isso tirando do crime. É a mesma situação agora colocando o crime. O juiz e o promotor, eles não podem fazer conluio para condenar uma pessoa, ou para achar provas contra uma pessoa, para perseguir uma pessoa. Isto é errado. E não foi isso que aconteceu em relação ao Alexandre, tá? Não foi. São coisas completamente diferentes e muito fáceis de ver. Mas ele não vai concordar porque ele é Moretti. Todo Moretti vai passar pano pro Moro, não adianta. Ele vai mudar até pra Curitiba, eu acho. Mas ó, duas questões, que uma eu quero colocar pra vocês e a segunda eu quero ver se o Thiago tem alguma ideia, porque ele é o comunista aqui. Coitado do Fred. Como essa... o Fred também é? Dois comunistas. A primeira questão é o seguinte, como essas mensagens chegaram no Glenn? Acho que foi o ano passado, 23. O Alecrim Dourado, do assessor do Alexandre, o Talhaferro, ele andou brigando com a mulher dele, andou dando uns pipocos, sabe? Diz que foi disparo acidental, não sei o quê, papapá, mas enfim. Aí ele foi preso por violência doméstica. E o Alexandre imediatamente o demitiu. Só que quando ele foi preso, e eu não sei por cargas d'água, porque eu também isso eu não entendi, o celular dele foi apreendido. A violência doméstica eu não entendi porque da apreensão do celular. Zambelli tá no meio. A Zambelli tava sabendo dessa prisão com antecedência, também tem um monte de coisa esquisita aí. Parece que foi o cunhado dele que entregou o celular na delegacia para ser apreendido, verificado, e eu não sei por quê, porque a questão de violência doméstica, o que tem o celular dele a ver com isso, não entendi. Uma ameaça, talvez? Não sei, pode ser, não sei. Mas enfim, a questão é que o celular dele, que era usado, o mesmo aparelho, tinha 2 chips e era usado de forma pessoal e profissional. Ficou com a polícia do Tarcísio, tá? Polícia de São Paulo. Ficou 6 dias com a polícia. No entanto, também... Então, assim, só tem 2 formas de isso ter vazado pro Glenn, porque o próprio Glenn diz que isso não é de hackeamento, que foi entregue por uma fonte. Então, ou a fonte é o próprio Talhaferro, que entregou voluntariamente as mensagens para o Glenn, ou é quem que teve acesso a esse celular por 6 dias? A polícia do Tarcísio. Não tem outra opção. Ou foi ele, por vingança, porque o Alexandre demitiu ele, ou foi a polícia do Tarcísio. Não tem como ter sido, né? Enfim, ou talvez tenha, né? De repente, ou foi outra pessoa que teve acesso ao celular e a gente não tá sabendo. Mas que é estranho, é estranho. E a outra questão, Thiago, que eu queria que você falasse, eu queria realmente que você comentasse, porque eu não tô alcançando o que a imprensa anda querendo. Porque, assim, eu entendo que a imprensa é capitalista, ela tá atrás de lucro e ela adora manipular a massa da sociedade com as suas coisinhas, mas assim, não é um bom negócio para a imprensa que a extrema-direita assuma que a imprensa não vai mais ser livre. O que a imprensa tá querendo exatamente nessa tentativa de desestabilizar a instituição? Não cola. Esse negócio de a imprensa tá preocupada, a imprensa não tá preocupada. Se você pegar alguns jornais antigos, esses caras apoiaram a ditadura, esses caras ganharam dinheiro nesse período, porque na prática eles não precisam ser contra o governo, eles precisam ter privilégios que outros talvez não tenham. Então, pra eles bater palma pra maluco, que nem a Globo fez durante a ditadura militar e tudo mais, não custa nada. Então, às vezes, apoiar um maluco que tem dinheiro e que vai fazer o dinheiro chegar até eles é vantajoso. Olha o editorial do Globo, 1º de abril de 64. Olha como, eu não lembro se foi a Folha ou se foi o Estado de São Paulo, um dos jornais de São Paulo que cedia espaço pra tortura. Emprestava carro também, tem carro emprestado também. Emprestava carro. Mais de um, se for pegar os diários associados, tudo envolvido com a ditadura. O jornalista, geralmente, o Vladimir Zalgo morreu, torturado, assassinado, sob custódia do Estado. O dono do jornal tava tomando um chazinho na 5 com o presidente militar, tá nem aí. A linha editorial é apoiar a direita, eles querem destruir direito. Porque, assim, a mim, me parece uma coisa tão... É muito contrassenso eu apoiar ou desestabilizar uma democracia que me deixa ser livre e
Ele não deixaria ele ser livre. O repórter, individualmente, o cara tá lá na redação, ele pode ser progressista, ele pode estar vendo essa merda toda e correr um risco com a ditadura. O dono do jornal, o cara que tá bancando o editorial, não, vai lucrar. O cara que ganha dinheiro, você diz, né? Você acha que a família Marinho, o dono da... Sei lá quem é o dono da porra, do Estado de São Paulo, da Folha, Diário Social, os caralho a 4, você acha que eles sofreram na ditadura? Faz sentido. Nada. É você olhar hoje, acho que tava tendo um julgamento, acho que o Flávio Dino que votou, foi? Agora tá tendo? Peraí. Não, tá tendo um julgamento sobre a reforma da Previdência, a questão do pagamento de desconto de aposentados. E a linha da imprensa é não falar, e quando fala é contra isso, inclusive querendo aprofundar a reforma da Previdência para tirar mais direito. A imprensa, de modo geral, a imprensa burguesa não tá do lado da democracia, do trabalhador, de modo algum. Defendeu o golpe de 84, defendeu o Collor de 89, defendeu o golpe de 2014, teve do lado do Bolsonaro, não teve o editorial, sabe, do Estadão, falando que era uma escolha muito difícil. Cara, fã do Ustra contra um professor. E eu tenho crítica pra caralho contra a Haddad, mas era essa o que estava colocado e era uma escolha muito difícil. Quando for a próxima eleição presidencial, a gente não pode permitir que o Lula, patati patatá. Eu perdi a conta de quantas capas da Veja eu vi, isso lá pra 2007, 2008, que era o brasão da República com algum tipo de tentáculo. Bizarro. Não, ele foi mais de uma. Bizarro. É os três, né? É o Estadão, Veja e a Folha. Veja, o Globo. É horrível. Sempre vai ser uma matéria tendenciosa, uma matéria puxando pro lado deles. É ridículo. Ridículo, cara. Hoje, o Reinaldo Azevedo, ele passou pela Lava Jato, ele tomou um rumo mais democrata, mas ele foi um dos pais do antipetismo, lá fazendo editorial a todo direito da Folha, na Veja, batendo no PT. E até ele se arrependeu, e até ele teve consciência de que ele estava errado. Exatamente. É a vida, meu amigo, o mundo gira. A questão é que é mais simples do que parece, não é tão complicado, entendeu? É isso aí. Sr. Fred Santos, gostaria de comentar algo? Não, tô suave. Ok. Senhor Dalton, senhor Thiago, gostariam de comentar mais algo? Viva a revolução. Não vai ter revolução porra nenhuma, a gente tem que aceitar, assim como o Fred falou, trabalha, ganha o teu e aprende a gastar. A vida é mais feliz assim. Eu não falei isso, mas é por aí. Falou. Não, jamais. Se organizem, gastem seu dinheiro, mas se organizem, é isso. Eu vou deixar aqui, vou aproveitar que nós estamos encaminhando para o final desse programa. Saiu um episódio do Imposturas Filosóficas, que é um programa muito bom, assim, são dois filósofos que eles discutem sobre coisas do dia. Calma, Thiago, não é aquele que eu mandei pra você ouvir sobre aquela loucura. Eu já parei de ouvir aquele podcast, tá? Dos elefantes? Isso. Esse programa, ele é o episódio 263, Profetas de um Mundo Sem Futuro. A crença capitalista no progresso. É um episódio muito bacana que eles estão falando muitas coisas nesse sentido sobre como o lucro faz sentido pro capitalista, mas não faz tanto sentido pro trabalhador, e como nós temos que passar a ver a vida de uma outra maneira. E é um pouco daquilo tudo que eu já falei muito por aqui. Enquanto nós olharmos sempre para o lucro, a tendência de nós não termos um futuro, ela é muito alta. Então, é bem bacana, vale a pena ouvir, vale a pena refletir sobre as coisas que eles falaram. Esse é um podcast que eu costumo ouvir 2, 3 vezes, porque fala muita coisa, fala sobre muitos filósofos diferentes, então vale a pena conferir e ouvir ele inteiro. Então, me encaminhando para o final do nosso programa aqui, meu povo, eu gostaria de falar daquele meio de comunicação extremamente arcaico chamado e-mail, que as pessoas podem nos encaminhar em comentaristas.pod@gmail.com, que inclusive, diga-se de passagem, é a nossa chave Pix. E com isso, eu gostaria de agradecer imensamente o Sr. Rafael de Paula Thompson, a primeira pessoa que nos enviou um Pix. Temos também o querido Ramon, que nos enviou um Pix, e a minha maravilhosa esposa, a senhora Ana Lúcia. Obrigado pelos Pix que vocês nos enviaram. E caso você tenha lá 10 centavos, 20 centavos, R$1, R$10, R$1 milhão e quiser doar pra gente R$1 milhão, nós aceitamos. Nós não vamos negar essas transferências de maneira alguma. Você faz o esforço de declarar esse imposto de renda. Pelo amor de Deus, que... Ninguém tá ouvindo isso, não.
Mas seguindo aqui, meu povo, caso vocês queiram, nós estamos em todas as redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Blue Sky como @comentapod, nem tanto no Twitter, mas eu estou apenas no Letterboxd como @AdrianLemos. E onde as pessoas te encontram, Sr. Thiago Escudo de Carvalho? Você já sabe, né? Me encontram em tudo quanto é lugar, principalmente no Instagram e no Twitter como @historiano, no TikTok também. Okay. Temos também a nossa querida Nathani Félix no Twitter e o nosso querido Roger Manrique no Blue Sky como Roger Manrique ou no TikTok como Roger.Manrique, e também o nosso querido picolé argentino, o Sr. Elmo Serra, como Sr. Underline Nemo Serra, tanto no Twitter quanto no Instagram. E onde as pessoas te encontram, senhora Sandra Maia? Me encontram no Twitter, no @Sandra Maia com YH no final, e no grupo do Facebook Sky Nerd Ômega. Chega lá pra gente conversar. E é isso, também temos esse nosso querido careca que de vez em quando vem gravar com a gente. Ele entra na geladeira sozinho, mas está aqui neste momento. Sr. Dalton Cabeça, onde as pessoas te encontram? Que fique registrado que não foi tanto golpe, não. Foi só 3 semaninhas. 2 na prática. Pessoal, Twitter e Instagram, @Dalton Cabeça. Lembrando que é KBSA. E eu tenho fé que esse ano ainda, eu só tô esperando um financeiro entrar, porque eu não aceito a boa vontade do Fred. O Fred já falou inúmeras vezes, só grava que eu edito essa merda. Eu faço, foram muitos anos que eu ganhei seu dinheiro. Mas não, Fred, estou falando ao vivo em gravação. Eu quero te dar dinheiro ainda esse ano. Ainda esse ano você ganhará do meu dinheiro, tenha fé. Então, por último, mas não menos importante, Sr. Fred Santos, por favor, fique mais do que à vontade para trazer as suas considerações, fazer jabá, redes sociais, onde as pessoas te encontram. Inclusive, que Vossa Senhoria é editor e que faz programa como um belo garoto de programas que é Vossa Senhoria. Deixe seu jabá para as pessoas. Rapaziada, pode me encontrar no Instagram como @Fredorento12, é isso mesmo, Fredorento, tem a piadinha aí. E como o Adrian falou, eu sou editor de podcast, já editei algum episódio daqui do Comenta Pod, editava todos os outros podcasts que o Dalton participou e participava. Então, se tu tem um podcast, não tá tendo tempo de editar, porque todo mundo sabe que a parte legal é estar aqui, gravando, falando merda, mas a parte chata é o backstage, é tá fazendo ali e tal. Então, muitas das vezes as pessoas não têm muito esse tempo e acabam parando de fazer os seus programas por causa da edição. Me chama, vamos conversar, trocar essa ideia aí, que não cobro muito caro, sempre entrego muito rápido, sou rápido, como elas falam, sou muito rápido. E é isso. Valeu pelo espaço aí, foi maneiro estar gravando aqui de novo. Por favor, volte mais vezes, viu? Vossa Senhoria. É isso, só chamar. E é isso aí. Por último, mas não menos importante, gostaria de deixar um abraço para as pessoas que estiveram lá no nosso chat ao vivo, do nosso querido YouTube, que nós estamos gravando neste momento numa sexta-feira, mas normalmente às quartas ou quintas, às 9 horas da noite, mais ou menos. Então, eu queria deixar um abraço aqui pro senhor Rafael de Paula Thompson, o senhor Elmo, que está nos ouvindo, o filho do Boto! Um abraço pro filho do Boto, para o senhor Gustavo Teller, para a senhora Jussi Manrique e para minha esposa e sogra que também estão assistindo. Eu acho, peraí, manda pra Tereza que ela tava vendo até a meia hora atrás. Um abraço também para a senhora Tereza. Beijo, Tereza. É isso, que estava Tereza, nos nós. assistindo até o presente momento. E meu povo, eu agradeço imensamente por essa gravação. A gente fica por aqui. Um grandíssimo abraço. Até o próximo programa. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, tchau. 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 Cuidado com o comunista. Vida longa e próspera. Ó, senhor Rafael de Paula Thompson, o nosso querido andarilho, disse: vai ficar grandão, Dalton? Eu tô tentando responder, mas eu descobri que o YouTube só deixa a gente responder depois de 5 minutos inscrito no canal. Eu não tava inscrito. Entendi. Pilantra. Nossa, mas isso é uma vergonha. Pra você ver, né? Ele participa do programa e nem sequer se deu o trabalho de ir lá se inscrever no canal do programa, que ele faz parte, diga-se de passagem. Isso é uma vergonha. São turistas. Aí, Rafael, o Dalton, ele tá malhando pra ficar grandão lá atrás, mano. Pra ficar largo lá Pra atrás. ficar largo, ficar largão atrás, que nem o Fred. Caralho, é. Para que haja celeridade no processo. E o que ele quer fazer é literalmente travar a parada para que eles não fossem prejudicados. Porque o Brasil que se foda, mas eles, né, tudo bem. Sandra Maia. Oi. Ah, você acabou? Então,
As pessoas Achei que você ia falar mais agora... coisa. Deixa eu só fazer um adendo aqui. As pessoas que estão assistindo ao vivo neste momento, percebendo que este podcast é uma farsa. O nosso entrosamento maravilhoso é puro, único, exclusivamente edição. É edição. É verdade. Isso é uma A zona. gente é entrosado. A gente só é bagunçado. É diferente. Todo mundo sabe. Gostou, Dalton? Que a minha oratória melhorou, Dalton? Você gostou? Fala, Dalton. Fala. Conheci quando era gago. Mentira. Ai, Nunca fui gago.